E hoje é dia de falar de um dos filmes mais importantes do terror dos últimos anos e um dos melhores filmes dos últimos anos, mas que infelizmente ajudou a criar o termo pós-horror. Olá, sejam bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e hoje a gente está aqui num sabá muito especial para falar um pouco sobre A Bruxa, que definitivamente é um dos melhores filmes de terror lançados na última década. Esse é o primeiro longa-metragem dirigido pelo Robert Eggers e foi lançado pela A24, uma produtora de filmes independentes que se tornou meio que a queridinha dos fãs de terror nos últimos anos. E tá bom, eu sei que é um dos filmes mais comentados dos últimos anos, muita gente já falou sobre ele, e honestamente eu não tenho muita coisa a acrescentar em cima disso. Só que hoje eu vim aqui dizer o porquê que eu acho que mesmo A Bruxa, tendo sido lançado em 2015, já pode ser considerada como um dos grandes clássicos do horror. A história começa no século XVII e vai seguir essa família que é expulsa de uma comunidade rural e puritana. A partir daí, eles são exilados e vão viver no meio da floresta, em uma cabana muito isolada, e é onde forças sobrenaturais começam a agir. No centro de tudo isso, a gente tem a Thomasin, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, e que começa a sofrer os impactos da possível existência dessa bruxa que dá nome ao filme. E eu tô dizendo possível existência porque o filme sempre brinca com a possibilidade dessa bruxa ser real ou não. Tudo bem que lá pro fim do filme a gente tem uma revelação um pouco mais concreta, mas até ali a gente pode considerar tudo o que está acontecendo fruto de delírio e da própria culpa cristã que está presente nos personagens. A Anya Taylor-Joy começou a carreira dela a partir daqui e dá para perceber aqui o quanto ela é uma atriz muito boa. Ela consegue se expressar muito bem no papel da Thomasin e, ao mesmo tempo, ela faz uma performance muito cheia de nuances, enquanto ela explora toda essa culpa e todo esse peso que existe sobre a personagem. E a culpa cristã, aliás, é o maior tema do filme e está presente desde o começo. A gente vai acompanhando a degradação dessa família, tanto mental quanto física e psicológica, enquanto a gente também vê alguns símbolos religiosos representados ali, só que sempre como uma força opressiva que está tornando tudo muito nebuloso e muito sombrio. E por falar no cristianismo como a peça central desse filme, é importante ressaltar a própria representação da bruxa. A gente está falando aqui de uma construção imagética feita pela comunidade judaico-cristã ao longo de muitos anos e que repercute no nosso imaginário até hoje. Então a gente está tratando mais da bruxa que vende sua alma para o diabo, que faz pacto, que vive na floresta, que participa de orgias com o próprio capeta e por aí vai. E eu sei que alguns bruxos reais ficaram um pouco incomodados com a representação tida aqui, mas eu acho que é importante a gente entender que esse filme está inserido num contexto histórico um pouco diferente, mesmo tendo sido lançado em 2015. Aqui a gente está pegando toda essa tradição que vem desde a era medieval e essa construção da figura da bruxa. Aliás, muitas das imagens e símbolos representados aqui me remetem diretamente a outros filmes que também foram importantes para a consolidação dessa figura. Um bom exemplo disso é o Haxan, que é um documentário de 1922 e foi um dos primeiros filmes a abordar a construção medieval da bruxaria e da feitiçaria. O diabo também tem uma presença muito forte representada aqui através do Black Phillip, que é o bode da família e que tem um comportamento meio estranho. E para quem estuda um pouco mais de bruxaria, sabe que o bode é uma figura comumente associada ao trabalho das feiticeiras e ao próprio satanismo. Aliás, essa presença animal é um ponto bem importante do filme e não só através do Black Phillip. A gente também tem um corvo e uma lebre, que também são animais muito associados à magia, que aparecem em algumas cenas bem tensas e que também estão nos pôsteres do filme. Só que o que eu mais gosto de A Bruxa é que seria muito fácil fazer um filme moralista sobre essa menina que perdeu a alma ao fazer um pacto com um demônio. Só que o que a gente tem aqui é o completo oposto disso. Sim, no final a gente vê a Thomasin ali se entregando ao demônio,
Só que esse pacto é representado de uma forma muito única. Ele está ali para mostrar essa libertação da personagem das amarras do cristianismo, que dentro do contexto do filme é tido como uma doutrina bem opressora. E o trabalho do Robert Eggers é muito importante para fazer essa história sair do papel do jeito mais fabuloso possível. E sim, eu estou falando no contexto de fábula mesmo, de conto de fada, porque o filme ele tem esse tom mais sombrio. Além de tudo isso, o diretor fez uma pesquisa histórica extensa para recriar várias coisas da época e trazer uma representação muito fiel ao que a gente podia esperar desse tipo de história de bruxa. Isso está tanto no figurino quanto na direção de arte, como no próprio idioma usado no filme, que é um inglês bem arcaico, que não é usado mais hoje em dia, e que é até um pouco difícil de compreender mesmo se você for fluente em inglês. E eu gosto de como isso meio que se tornou a marca do Robert Eggers nos cinemas. Tanto que ele também fez uma pesquisa histórica muito forte para o segundo filme dele, O Farol, e também está fazendo para o terceiro, o The Northman, que ainda não foi lançado. E promete ser esse retrato fiel do horror na história da humanidade. E esse brilhantismo também está refletido na parte técnica do filme. Eu gosto muito de como ele é filmado inteiro, com luz natural, o que cria essa ambientação mais sombria e até mesmo um pouco claustrofóbica, mesmo que os personagens vivam quase que ao ar livre no meio da floresta. Let us pray. E chegando aqui, meio que fica aquela pergunta: mas como assim esse filme é um clássico? Ele foi lançado em 2015, será que não é um pouco cedo pra gente dizer isso? Então, A Bruxa meio que veio para apresentar, entre muitas aspas, essa nova forma de fazer filme de horror. Filmes que são mais focados no lado psicológico, intimista e que não apelam tanto para o jumpscare e para o susto. Principalmente quando a gente para pensar nessas franquias que estavam sendo produzidas na época, como Sobrenatural, Invocação do Mal e Atividade Paranormal. Isso não é algo novo na história do cinema e é importante a gente deixar claro que muitos filmes já se aproveitavam dessa pegada, de fazer uma coisa um pouco mais psicológica e sem tanto susto. E a gente pode voltar até a década de 70 para isso, com filmes como, por exemplo, O Exorcista, que não é tanto um filme de susto, mas é um filme que trabalha muito bem a questão psicológica e a degradação mental dos seus personagens. Isso fez com que o filme acabasse ganhando essa denominação de pós-horror, mas essa é uma classificação que eu honestamente abomino, e se vocês quiserem, depois eu posso até fazer um vídeo explicando por que eu não acho isso justo, nem com A Bruxa e nem com os filmes que vieram antes. Mas eu ainda assim considero ele um clássico por todo o impacto que ele causou na indústria de cinema, levando o gênero do horror a um novo patamar. Além disso, ele acabou abrindo umas discussões e debates que estão em voga até hoje. Inclusive, já que a gente está citando essas discussões, eu acho muito interessante como, mesmo sendo um filme ambientado no século XVII, é um longa que vai explorando um pouco sobre pânico satânico. Isso está bem representado no medo que a mãe da Thomasin sente pela própria filha e toda a paranoia que isso vai acumulando com o passar do filme. Além disso, é um filme que trouxe uma retomada do folk horror, ou horror rural, se vocês preferirem. Depois do lançamento de A Bruxa, a gente teve vários filmes que mudaram o cenário para longe desses centros urbanos gigantescos, a exemplo do Midsommar e do alemão A Maldição da Bruxa. Só que para mim o que mais se destaca aqui é como esse filme é um grande exemplo de como o terror, apesar de ser um gênero muito comercial, ainda pode carregar muitos elementos autorais, porque esse filme não seria nada sem o trabalho do Robert Eggers e todo o preciosismo técnico que ele traz aqui. Particularmente é um dos meus filmes de terror favoritos e eu acho que ele deveria ser visto e revisto mais vezes, principalmente por explorar temas tão profundos como a própria culpa cristã e a esperança localizada mesmo no lado mais sombrio do sobrenatural. Let us leave the wood. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixem de me dizer nos comentários o que vocês acham de A Bruxa. Vocês gostam do filme, não gostam? Vocês concordam com o rótulo de pós-horror? Falem aí. Não deixem também de compartilhar o vídeo para trazer mais almas para o Fita Maldita, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e me seguir nas redes sociais que eu vou deixar linkadas aqui embaixo.
É isso, e eu vejo vocês muito em breve. E se você ficou com medo do Black Phillip, é porque você nunca viu essa gata de madrugada subindo em cima de você e te lambendo.